Mas para você, como que é a tua visão sobre o caso Antônio Vilas Boas? O Cleiton, o Senado, Diga, Riba. deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho, porque tem muitas pessoas que são novos na ufologia, que estão assistindo, que não sabem muito do caso. Eu vou dar um resumo aqui rápido aqui. Okay. Esse caso do Vilas Boas, no dia 16 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas, ele estava arando a terra sozinho de madrugada e de repente ele viu uma luz. E essa luz pousou na frente do trator, abriu uma portinha, desceram 3 seres, eles trajavam roupas, levaram o Antônio para dentro da nave, lá ele teve relações sexuais com uma ET, vamos dizer assim. Então é isso que aconteceu, tem muita gente que não sabe, para não pegar o bonde andando. Continua. Vai lá. Obrigado, Riva, obrigado aí. Então, é isso mesmo. Então, é um caso que eu acabei me dedicando tanto que eu acabei escrevendo 2 livros, né, em cima dele aí, um livro em espanhol, inclusive, né? Não sei se eu posso mostrar aqui, pode, ó. Isso com aqui, certeza, aqui você pode tudo, pô. Isso aqui é os 50 tons em inglês, né, que saiu aí pela Biblioteca U. Põe mais perto da câmera. Aqui, ó. Aí. Tá dando pra ver aí? Não, afasta um pouquinho agora, afasta um pouquinho. Aí, então. beleza. Isso aqui é o da... Saiu pela Biblioteca U, né? É um livro em que, claro, está centrado no caso Vilas Boas, não é só sobre o caso Vilas Boas, sobre casos em geral de contatos sexuais, ok? Sim. E aí foi lançado isso aqui em espanhol, né? Que Encontros cercanos de todo tipo, que é o meu último livro, certo? Sim. Lançado pela editora chilena Coliseu Sentosa do Noguês, Luiz Ruiz Noguês. Certo? Beleza. Esse livro em espanhol, acho no Amazon. Ele tem um capítulo em que não tem nos 50 tons, que é sobre o envolvimento da CIA no caso. Né? Algo que dá muita polêmica aí, deu muita polêmica já aí uma vez, entendeu? Então há uma série de especulações de que, na verdade, a CIA teria teatralizado o caso, teria borrifado uma substância alucinógena em cima do Vilas Boas, com helicóptero, e teria feito ele alucinar tudo aquilo, e toda a abdução teria se passado dentro de um helicóptero militar, e que a mulher, na verdade, teria sido uma prostituta asiática que teria sido levada para manter relações com ele, entende? Essa versão que eu analiso e trago no Encontros Cercanos. Mas qual era a pergunta? A pergunta era sobre é assim, a tua visão, depois que você conversou, tendo essa versão que você acabou de falar aí, né? Com envolvimento da CIA, suposta fraude de eles terem simulado um disco voador com um helicóptero e tal, mas depois que você dessas suas conversas com a senhora Odércia, o que você chegou à conclusão? Você acha que é um fato quente ou você acha que você vai mais para esse lado aí que você falou agora? Olha, é um caso que eu ainda espero ter uma resposta definitiva, certo? Eu acho que ninguém tem essa resposta definitiva do caso Vilas Boas, né? Eu entrevistei não só o Odécio, como entrevistei o irmão também do Vilas Boas, né? O José Vilas Boas, entrevistei o sobrinho dele, o João Neto, entrevistei amigos dele. De toda essa entrevista, tudo que eu entrevistei, eu tenho certeza de um negócio. O Vilas Boas, ele acabou sendo levado para os Estados Unidos, né? Todos eles me confirmaram isso. Nós entrevistamos até mesmo também a viúva do Vilas Boas, tá? Nós entrevistamos a viúva do Vilas Boas, entrevistamos a filha também, só que a viúva e a filha não nos permitiram publicar nada a respeito. Elas nos proibiram de mencionar até os nomes delas, né? E nós ficamos sabendo que, com certeza total, o Vilas Boas foi levado para os Estados Unidos. Ele foi levado, não sabe, pela CIA, por que órgão, aí não se sabe, pela NASA, não sabe exatamente, mas ele foi levado para lá, e também não se sabe exatamente para onde, né? Ele conta que foi levado para um local em que mostraram para ele um monte de discos voadores, e perguntaram para ele se o disco voador que o havia sequestrado era parecido com algum daqueles que estavam estacionados numa base secreta. Talvez fosse a Área 51, certo? Mas não dá para saber. Isso aí com certeza.
eu tenho uma outra certeza, que ele vivenciou uma experiência extraordinária. Certo? Isso em 57. No ano, vamos lembrar aqui, 57, gente, fazia só 5 anos que tinha começado a ufologia no Brasil. A ufologia no Brasil começa em 52 com aquelas fotos do João Martins. Né? Fotos essas que a gente sabe hoje que são fotos... foram fotos fabricadas, né? Fotos falsificadas. Mas, de qualquer forma, foi assim que começou a ufologia no Brasil, em 52. Estava tudo engatinhando, né? Em 57 teve uma grande onda de OVNIs no Brasil também. Foi nos anos em que o Brasil foi varrido por uma das maiores ondas de todos os tempos. Né? Em 57 havia tido uma onda muito grande também, em 54, né? Aí em 57 estava tendo uma onda, e o caso Vilas Boas ele aconteceu no mesmo momento em que a União Soviética estava lançando o Sputnik, né? O primeiro satélite artificial, o Sputnik. Tudo uma coincidência, assim, tudo... Foi uma época riquíssima, né? Essa daí, 57. O Aladino Félix, o Dino Kraspedon também estava lançando o livro dele, Contato com os Exploradores, nesse ano. Foi um ano extraordinário. O Walter Buehler estava lançando os boletins da SBDV também nesse ano. A SBDV do Walter Buehler, né? Meu caro Riba, que era do Rio aí, né? O Walter Buehler. Estava também lançando em 57. Então foi um ano riquíssimo. Então eu tenho certeza disso. Certo? Ele viveu uma experiência extraordinária. Foi o primeiro caso de abdução da história da era moderna dos OVNIs. Foi o primeiro caso de abdução, né? Mas passou para a história como sendo o caso o Beth Barney Hill de 61. Esse que passou para a história como o primeiro caso de abdução. Mas o primeiro caso de abdução foi o do Vilas Boas. Tá certo? O que aconteceu foi que o João Martins e o Olavo Fontes, eles só divulgaram o caso Vilas Boas 10 anos depois, entendeu? Eles só foram divulgar o caso quase 10 anos depois. Só em 65 que o João Martins publicou, mesmo assim na edição da revista O Cruzeiro Internacional, nem foi no Brasil. Né? O caso Vilas Boas, ele só se tornou conhecido no final dos anos 60, entende? Até então ele só tinha saído na Cruzeiro Internacional e tinha saído naquele boletim do Gordon Creighton, né? Na Florence Software Review, do Gordon Creighton. Então, por causa disso, o caso acabou demorando muito, né, para chegar, para se tornar reconhecido, tá certo? O que aconteceu, o caso, eu não tenho dúvidas, foi um caso extraordinário, tá? O próprio irmão do Vilas Boas, o José, que nós entrevistamos, ele chegou ele falou que viu o OVNI, tá certo? Só que ele ficou com muito medo, ele estava à noite ali, numa das noites, porque o OVNI, ele estava rondando a propriedade, a fazenda, já antes do dia 16, desde o dia 5, esse OVNI estava rondando o local, entende? E muitas pessoas viram esse OVNI, incluindo o José Vilas Boas, o João Neto também viu esse OVNI, né? E aí vocês viram na gravação o Dercy falando que um tal de Damião também tinha visto e tal, né? Sim. Só que o Damião, claro, já tinha morrido e claro que não vou entrevistar. Cláudio, você não acha que naquela época, para não criar terror na população, eles não inventaram essa história do helicóptero, não, cara? Só para poder falar, foi um helicóptero. Não, e outra, todas essas testemunhas que viram também, nenhuma citou para você, ou na época para os investigadores, né, sobre barulho de helicóptero, né, cara, que é muito... Não. Nenhum dos relatos que a gente ouviu foi condizente com o helicóptero, entende? E essa história, na verdade, toda essa história aí do helicóptero, ela só começou a aparecer no final dos anos 70, tá certo, o Iba? Só no final dos anos 70 que um dos envolvidos aí, né, um dos agentes começou a falar alguma coisa, mas mesmo assim, essa história só se tornou conhecida agora, entendeu? Só agora há pouco, só uns anos atrás, que essa história ela veio à tona, entendeu? Ela só era conhecida nos círculos ufológicos, e do Jacques Vallée. O Jacques Vallée já conhecia essa história também, né? Mas era o irmão dele, do Antônio Vilas Boas, que viu o objeto, correto? O que o irmão dele te passou que você percebeu assim? Era um objeto mesmo ou era um helicóptero? O que você sentiu conversando pessoalmente com ele? Era uma coisa diferente que ele viu? O José Vilas Boas era um sujeito assim, ele se tornou depois um pecuarista, um cara muito, até no chão, sabe? Um cara pecuarista, bastante rico até, ele se tornou bastante rico, né?
E a gente entrevistou ele, a gente viu que é um cara, ele nunca quis se envolver com ufologia, nunca tinha dado uma entrevista na vida dele, né? A gente conseguiu encontrar ele e extrair dele, né? E ele, olha, o meu caro Riba, olha só o que aconteceu com ele. Ele, depois que ele viu esse objeto e viu que o local era muito visado, né? Visado, porque o local ali ele já tinha fenômenos ali estranhos, antes e depois também, entende? O José ele ficou amedrontado com tudo isso daí. Ele disse para nós na entrevista que fizemos com ele. Tem a entrevista, tem uma gravação no meu canal também, tá? Tem aí da entrevista dele. Ele falou pra gente que ele ficou amedrontado com tudo isso daí, entende? A ponto dele ir embora do local. Ele fugiu do local, ele foi embora, tá? Nunca mais voltou ali. Ele disse que tem um medo, um pavor ali do local, entende? Ele nunca mais voltou ali. Então, por isso vocês veem aí, né? Eu acho que um helicóptero não ia deixar o cara apavorar, entendeu? Não ia deixar. Entende? A gente não tinha em 57 ainda um helicóptero que eu saiba, silencioso, né? Ou sofisticado assim, que fosse silencioso, entende? Sim, claro. Fosse silencioso. Também se ligou o trator, tudo, o trator não ligou mais. Exatamente, teve isso também. O trator também sofreu ali uma interferência eletromagnética, entendeu? Também. Teve esses detalhes aí. Olha, o único detalhe no caso Vilas Boas que eu fico assim até hoje encafifado, né? E também eu acabo discutindo isso, né? Em relação àquela escadinha, né, Riba? Acho que você sabe esse detalhe aí, né? Não, Éder, você sabe esse detalhe. Qual a escadinha ali que ele relatou, porque ele falou que o OVNI aterrissou ali na fazenda, né? Uhum. Aterrissou ali. E para ele subir no OVNI, simplesmente jogaram uma escadinha, sabe, tipo essas escadinhas de corda, que ele falou que desenrolou, assim, entendeu? Uma escadinha metálica que desenrolou, algo assim, e os caras empurraram ele lá, ele teve que subir com uma dificuldade tremenda, os caras tiveram que empurrar ele, um negócio assim meio tosco, né? A gente for pensar, por que o OVNI era muito tosco nesse sentido? Isso que é estranho, né? Um aparelho assim tão sofisticado, capaz de chegar, de vir de outro planeta, e devia ter uma tecnologia um pouco mais, né? E também, assim, um outro detalhe também um pouco tosco, foi que quando tiraram o sangue dele, usaram uma ventosa, né? Colocaram no queixo dele, né? Algo também um tanto quanto, né? Convenhamos aqui, né? Um tanto quanto rudimentar, né? Tosco, assim, um negócio, colocaram uma ventosa, extraíram um monte de sangue, encheu um cálice, ele falou, né? De sangue dele, né? E foi isso, né? E teve aqueles detalhes dele também que passaram uma esponja nele com um líquido, né? Parece que aquilo que o excitou, né? E a gente tem que se perguntar aqui, como é que um cara que passa por uma experiência dessa, né? O cara é sequestrado ali às 2 da manhã, levado por um disco voador, por pessoas, por seres mas totalmente cobertos, né? Só o olho que era visível. O cara, numa experiência pavorosa dessa, ele consegue manter relações, né? Num estado, eu acho que, né? Então, é uma especulação, até o Décio também falou isso, poderia ser um líquido que é aplicado no corpo dele, né? Sim.